São 18 horas e, em virtude do momento pelo qual passa o planeta Terra, não podemos nos encontrar no lar espírita assistencial Irmão Fabiano de Cristo. Mas a tecnologia nos auxilia e nos reunimos em pensamentos e sentimentos. Silenciemos. Vamos nos recolher no altar do nosso interior para este momento de reflexão, refazer nossas energias, reabastecer nossas forças e fortalecer a nossa fé. A reflexão para hoje é do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 23, Moral Estranha, o item 4, 5 e 6. Abandonai pai, mãe e filhos. E tudo o que deixar por amor do meu nome, a casa, ou os irmãos, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por 1 e possuirá a vida eterna. São palavras que as encontramos no Evangelho de Mateus, o capítulo 19, versículo 29. O item 5 é o seguinte: então disse Pedro, eis aqui, estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu, em verdade vos digo, que ninguém há que uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não recebe muito mais, e no século futuro a vida eterna. Lucas, capítulo 18, versículo 28 e 30. E disse-lhes outro, eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu-lhe Jesus, nenhum que mete a sua mão ao arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. São palavras que as encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 61 e 62. E Allan Kardec assim nos diz, sem discutir as palavras, devemos procurar compreender o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura estão acima de todos os interesses e todas as considerações de ordem humana, porque isto concorda com a essência da doutrina de Jesus, enquanto a ideia do abandono da família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob os olhos a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Condena-se um filho que deixe o pai, a mãe, os irmãos, a mulher e os próprios filhos para marchar em defesa do seu país? Não lhe reconhecemos, pelo contrário, o mérito de deixar a doçura do lar e o calor das amizades para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros. A lei sanciona a obrigação para a filha de deixar os pais e seguir o esposo. O mundo está cheio de casos em que as mais penosas separações são necessárias, mas nem por isso as afeições se rompem. O afastamento não diminui o respeito ou a solicitude que se devem aos pais, nem a ternura para com os filhos. Vê-se assim que mesmo tomados ao pé da letra, salvo a palavra odiar, essas expressões não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar o pai e a mãe, nem no sentimento de ternura paterna. Com mais forte razão, se as analisarmos quanto ao seu espírito. A finalidade dessas expressões é mostrar por uma figura, uma hipérbole, quanto é imperioso o dever de cuidar da vida futura. Deviam, por isso mesmo, ser menos chocantes para um povo e uma época em que, por força das circunstâncias,
os laços de família eram menos fortes do que numa civilização moralmente mais avançada. Esses laços mais fracos entre os povos primitivos fortificam-se com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. Aliás, a separação em si mesma é necessária ao progresso, e isso tanto no tocante às famílias quanto às raças. Umas e outras se abastardam se não houver cruzamentos, se não se misturarem entre si. É uma lei da natureza que tanto interessa ao progresso moral quanto ao progresso material. Encaramos as coisas na Terra apenas do ponto de vista terreno. O Espiritismo nos apresenta de mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços de afeição são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, e que eles se fortificam na vida espiritual para a depuração do espírito. Consoladora verdade, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Então, para entendermos, para que possamos entender, ter um bom entendimento das palavras do Mestre, não podemos pegá-las ao pé da letra. Temos que saber que os evangelhos foram encontrados em aramaico e em grego, onde uma palavra tinha diversos significados e muitos até com entendimento contrário. Sabendo-se que a mensagem de Jesus é de puro amor, não poder-se aceitar que ele em alguma ocasião aconselhou odiar, e mais inaceitável, odiar pai e mãe. É bem provável que o entendimento seja afastar-se e nunca abandonar. Não nos afastamos dos nossos filhos para o seu progresso intelectual? Não vão eles para outros países tão distantes para que possam ter um futuro próspero? Nenhum afastamento rompe os laços de afeição. Na Terra, encaramos as coisas só do ponto de vista terreno, mas o Espiritismo nos apresenta de bem mais alto, mostrando-nos que os verdadeiros laços são os do espíritos e não os do corpo. Doutrina sublime o Espiritismo, que nos apresenta tão consoladora verdade, que nos dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Os laços da família não são destruídos nem pela morte. A reencarnação os fortalece e os reaperta. Os espíritos formam no espaço grupos ou famílias, unidos pela afeição, pela simpatia, pelo amor e semelhança de inclinações. Como é consolador no momento como o que estamos vivendo, que tantas famílias foram atingidas por a separação em virtude dessa terrível pandemia, ter a certeza que seu ente querido apenas os antecedeu na pátria espiritual e, de acordo com sua evolução, preparando novos projetos para serem realizados juntos. Então, que possamos ter alcançado os vossos corações, conseguindo consolá-los, amenizando a dor que os invade. Que o Divino Mestre envolva toda a humanidade em seu imenso manto de luz, de amor e de sabedoria. Que assim possa ser.